Olá, meus queridos amigos, começando mais um Jesus e Eu podcast. Que bom poder estar aqui falando com vocês, que bom poder falar do amor de Deus, esse amor que ninguém consegue explicar, não é verdade? Um amor inexplicável, amor esse que nos alcançou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe toda a obra das suas mãos. Nós vamos hoje bater um papo sobre a palavra do Senhor, sobre esse que nos amou e que continua nos amando. Mesmo sabendo tudo ao nosso respeito, continua nos amando. Mas antes desse bate-papo falando da palavra do Senhor, vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natur, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma. The Best Açaí em Brusque, 3 lojas para você desfrutar do melhor açaí. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Haste, assessoria especializada em engenharia de segurança, higiene ocupacional e medicina do trabalho. The Best Açaí em Rio dos Cedros. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição desse vídeo e em nossas redes sociais. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. Muito bem, meus queridos, então, que bom mais uma vez poder estar aqui. Eu sempre vou agradecer a Deus por esse privilégio de poder estar falando com vocês e o desejo do meu coração é que essa palavra fale fortemente aí ao seu coração e que algumas coisas possam ser transformadas. E eu creio nessa transformação através da palavra de Deus, tá bom? Deus me deu esta palavra na manhã desse dia e eu quero ter sabedoria para falar com vocês. É uma parte da Bíblia muito conhecida, muito pregado pelos pregadores, pelos evangelistas, pelos missionários. E eu quero compartilhar com você, que está registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e o verso 35 a seguir, que diz assim: Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam na frente repreendiam para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: O que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Quando eu pensava a respeito desta passagem, e depois mais um trecho que eu quero ler com vocês do capítulo 19, Deus me fazia pensar quais são as necessidades que nós temos. Talvez sejam muitas, e até mesmo em muitas áreas das nossas vidas. Talvez seja na área espiritual, talvez seja na área física, talvez seja na área financeira, a emocional. Ou seja, nós sempre estaremos em busca de uma solução, de uma resposta ou de algo que nós sabemos que, por conta, nós não iremos idealizar, nós não iremos concretizar, nós não iremos resolver. Aqui esta passagem fala a respeito de Bartimeu, que estava à beira do caminho. Quantas mensagens eu imagino que você possa ter ouvido a respeito de Bartimeu, né? Talvez a simples palavra ministrada,
ou talvez ela possa ter sido ministrada com muita eloquência e sabedoria, mas eu quero pensar com você o seguinte: qual era a necessidade de Bartimeu? É claro que você já vai responder dizendo que ele não enxergava. Puxa, que coisa triste a pessoa não poder enxergar. Eu não posso dizer que eu imagino, porque quando eu fecho os olhos é algo terrível, então eu não posso nem imaginar. Mas existem muitas pessoas que não enxergam. Mas a pior cegueira talvez não seja nem esta, de podermos contemplar o que está ao nosso redor, mas talvez seja a cegueira espiritual. E uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem, e é justamente que eu quero compartilhar com vocês, é que está no versículo de número 36, que diz: ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ou seja, ele ouviu. Ele não enxergava, mas ele ouvia. Podia ouvir. E ele ouviu, né, que era Jesus que estava passando ali, Jesus que estava passando, Jesus de Nazaré. E ele não titubeou. Ele imediatamente começou a clamar. E este clamar de Bartimeu já virou hino. Muitas pessoas, inclusive eu já gravei um hino a respeito de Bartimeu. Agora, pensa comigo. Ele já havia, com certeza, ouvido falar de Jesus. E neste momento, ele começa a gritar, a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Mas existia uma multidão. E sempre vai existir uma multidão. Talvez de pessoas que te tragam para perto, ou de pessoas que vão imaginar ou pensar que você está atrapalhando o que está acontecendo. Mas é algo tão tremendo que eu fico pensando não apenas na cura da cegueira de Bartimeu, mas eu fico pensando qual era a sua perspectiva. Qual era a sua perspectiva de vida? Ficar à beira do caminho? Esperar por uma esmola? Esperar por uma ajuda? Quem poderia ajudá-lo? E aqui eu consigo enxergar uma coisa muito tremenda, que sempre se resume em atitude. Quando nós não temos atitudes, a gente vive sofrendo. Quando nós não temos atitudes, a gente não sai do lugar. Quando nós não temos atitudes, a gente não vê Jesus, a gente não ouve Jesus. Quando nós não temos atitude, nós ficamos estagnados. E talvez você que me assiste agora, por mais que você frequente uma igreja, por mais que você faça parte de um grupo, talvez uma célula, um grupo familiar, talvez você esteja estagnado, você esteja parado, porque talvez a sua perspectiva esteja em homens. Talvez você esteja esperando que homens possam fazer alguma coisa para você ou por você, sendo que aquele que tem poder para resolver todos e quaisquer problemas é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E quando veio essa palavra ao meu coração, a primeira coisa que foi fortemente assim, que me fez ser tocado, foi a perspectiva e a ação. Porque Bartimeu poderia ser mais um dia na vida dele, apenas mais um dia. Poderia ser mais um dia comum, como os outros foram, talvez. Mas quando ele ouve falar a respeito deste Jesus, ele já ouvia, com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus fazia maravilhas, que Jesus fazia milagres. E ele começou a clamar. E uma das coisas que me chama a atenção, no versículo 40, que Jesus parou e mandou que trouxesse um cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Uau! Atitude fez com que Bartimeu fosse curado. A atitude. E uma das coisas assim que trouxe uma alegria muito grande para o meu coração
nesta manhã e nesse dia, não é apenas o fato de Bartimeu ter sido curado. E talvez a gente possa se alegrar em ver milagres acontecendo. A gente fica satisfeito, a gente fica feliz, a gente fica contente, a gente fala a respeito disso, mas a gente enxerga uma coisa que é muito maior do que ser curado, talvez, desta cegueira. Ele é curado. E Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia fala, imediatamente ele começou ou tornou a ver. E sabe o que é lindo? E a Bíblia diz, e seguia-o glorificando a Deus. Ele foi restaurado da visão. E a primeira coisa que ele faz é o quê? A partir de agora, eu vou seguir o Mestre. Eu vou seguir este que me curou. Vou seguir este que restaurou a minha visão. Eu vou seguir este pelo qual eu fui contemplado nesse dia. Ou seja, os dias que passaram já não existem mais, eles já passaram. Se teve angústia, se teve tristeza, se teve decepção, se teve traição, não importa mais. O que importa é que agora eu vou estar andando com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E tem mais. Além dele seguir a Jesus, além dele estar feliz na presença do Senhor Jesus, a Bíblia diz, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Talvez eu não te conheça. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora não te conheça. Mas eu quero, neste dia, louvar a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida. E com certeza não foi poucas coisas. Com certeza não foi o metiolate que Ele colocou na sua ferida, mas foi o bálsamo do céu. Então eu quero louvar a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida. Por aquilo que Ele está fazendo agora, neste exato momento. E eu quero louvar a Deus por aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. E quando eu falo sobre isso, eu estou abençoando o seu lar, dizendo que Deus venha alcançar o teu casamento, que Deus venha alcançar os teus filhos, que Deus venha alcançar toda a sua família, no nome de Jesus. E aí eu fico feliz porque Ele ouviu, e talvez nós temos ouvido tantas coisas a respeito de Jesus, e talvez nós temos deixado de acreditar. Por causa das lutas, por causa das decepções, das traições, de tantas coisas que pode acontecer em nosso meio, e a gente deixa de olhar para o céu. A gente deixa de contemplar o céu. A gente deixa de acreditar que esse mesmo Deus, Ele continua fazendo coisas grandiosas e existe uma promessa que aquele que vencer, um dia vai ser alcançado de uma forma sobrenatural, ao qual você já sabe. O que te fez parar? O que te fez desistir? Nós temos tantos obstáculos que podem nos impedir. Bartimeu, ele não podia ver, mas ele tinha voz para poder clamar, para poder gritar, para poder dizer: Jesus, eu estou aqui. Tem uma multidão, mas eu também estou aqui. Diga isso para o Senhor agora. Senhor, eu estou aqui. Eu tenho fé. Eu acredito nas suas promessas. Eu acredito que tu és o Filho de Deus. Eu acredito que tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. E quando eu pensava a respeito disso, Deus me fez lembrar de 3 situações. Mas eu quero citar pelo menos 2 nesta oportunidade. A segunda é o capítulo após, que é o capítulo 19, e o versículo de número 3, que diz assim: Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicomoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa.
E essa é uma das coisas que Deus me mostrou neste dia, nesta manhã, e eu estou agora passando para vocês, que um era cego, ele não podia ver, mas ele tinha voz e clamou. Quantas dificuldades nós temos? Talvez a sua dificuldade não seja estatura, não seja uma cegueira, talvez a sua dificuldade seja a timidez. E quantas coisas você tem perdido na sua vida por causa da timidez? Por causa do medo? Ou talvez haja um complexo de inferioridade na sua vida? Meu querido, minha querida, eu venho neste momento a dizer para você que nós encontramos e acabamos expondo sempre uma fraqueza para não fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Zaqueu era alguém importante, era um cobrador de impostos, ele era muito importante, essa pessoa. Mas quando ele sabe que Jesus vai passar por ali, a sua estatura se tornou o menor do problema. Ele sobe numa árvore para ver Jesus passar. Então veja o que eu estou dizendo para você neste dia. Nós podemos colocar como uma pedra de tropeço muitas coisas. Nós podemos sempre reclamar e achar que o problema é esse, o problema é aquele, o problema é o pai, o problema é a mãe, o problema é o irmão, o problema é o pastor, o problema é o vizinho, o problema é o cachorro, o problema é o papagaio. Mas, na verdade, somos nós que não temos atitude. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente imagina que a gente vai ficar deitado e as coisas vão acontecer. Tudo para acontecer é necessário uma atitude. Tudo é necessário que alguém saia da sua zona de conforto. Se fosse nos dias de hoje, Zaqueu teria que sair do seu ambiente bom, gostoso, que talvez fosse nos dias de hoje uma sala confortável, com ar-condicionado, com um cafezinho do lado e tal, mas ele sabe que Jesus vai passar. Ou seja, alguém mais importante do que ele. E você talvez se sinta muito importante. Talvez você, independente da sua posição social, você acha que você é a última bolachinha do pacote, mas tem alguém mais importante do que você. Tem alguém mais importante do que eu. Tem alguém mais importante do que os doutores. Tem alguém mais importante do que os cobradores de impostos. Tem alguém muito mais importante do que esses que acham que são poderosos. Nós não somos dignos nem de desamarrar as suas sandálias. É sobre isso. É sobre isso. Você está me entendendo? Zaqueu, todos os seus conceitos e preceitos, ele deixa do lado. Ele sobe em cima desta árvore para ver Jesus passar. Ele queria apenas ver Jesus. Ei, Jesus tem muito mais para a sua vida. Jesus tem muito mais para a minha vida. Quando nós tomamos uma posição, olha que eu voltei novamente nessa frase. Quando nós temos uma atitude, é sempre depois da nossa atitude que alguma coisa vai acontecer. Atitude para o mal ou atitude para o bem. E aqui eu estou falando a respeito de Jesus, de termos uma atitude com aquele que é Senhor. Uma atitude de aproximação, como na noite de ontem o nosso diácono Maicon Santos ministrou sobre isso. Se aproxime do Senhor, ele se aproximará de vós. É sobre isso. E Zaqueu se aproximou. Ele tinha a sua estatura era baixa, mas ele não abriu mão de ver Jesus. Ei, não abra mão de ter um a sós com Jesus nesse dia. Não abra mão de ver Jesus, de querer ver Jesus, de querer ser tocado por Jesus. E a gente tem tantas passagens na Bíblia que nos fala a respeito disso, de alguém que diz, se eu tão somente tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curado. Ei, toque agora! Toque no Senhor agora, pela fé.
Seja curado agora desta hemorragia. Seja curado agora desta dor de cabeça que tem judiado de você. Seja tocado agora por esta ansiedade, sabe? Que ela não permaneça na sua vida, essa ansiedade mais. Toque em Jesus. Toque nele agora, pela fé. Está ruim o seu casamento, está desmoronando. Fala para Jesus tocar no seu casamento. Fala para Jesus tocar na vida dos seus filhos, que você sente que talvez esteja perdendo eles para o mundo. Fala para Jesus tocar neles. Peça a graça de Deus sobre a sua vida. E ali, Zaqueu, ele sobe. Ele procurava ver quem era Jesus. E Jesus se manifesta a ele. Glória a Deus. Puxa, que tremendo. Ele procura saber e ver quem era Jesus e Jesus se manifesta a ele. E ele talvez ele estivesse ansioso. Agora imagine a cena. Jesus olhando para cima e dizendo: ô Zaqueu, desce daí, queridão. Desce daí. E o que a palavra do Senhor diz? Desce depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. Apressando, desceu e o recebeu como? Com alegria. Todos os que viram isto, aqui já é uma forma diferente da de Bartimeu, porque todos glorificaram a Deus, todos exaltaram. Aqui, todos os que viram isso murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo 4 vezes mais. Quando Jesus toca, as nossas prioridades, os nossos tesouros deixam de ser aqueles que nós contemplávamos. Nosso tesouro maior passa a ser o Senhor. Se o teu coração está em tesouro, está em riqueza, está em posse, está em coisas deste mundo, ei, mude o teu tesouro. Comece a olhar para o Senhor agora. Ou seja, tudo aquilo que para os olhos dos homens nesta época era algo importante, Zaqueu disse o seguinte: se eu defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Meu irmão, a atitude de Zaqueu de subir, talvez você possa dizer: a minha dificuldade é porque eu tenho filho pequeno para ir para a igreja. Eu tenho dificuldade porque eu chego tarde do trabalho. A gente sempre vai encontrar um problema para justificar o injustificável. A gente sempre vai encontrar, sabe, a gente é perito em poder ter uma boa história para contar, ainda que ela seja verdade. Mas por tudo que Jesus fez por nós, ele merecia que a gente pudesse estar juntos congregando, buscando a face do Senhor. E aí disse-lhe Jesus: hoje, Zaqueu, pela sua atitude, ei, Zaqueu, por não deixar que a sua estatura fosse um problema para me ver, ei, Zaqueu, como o teu olhar não estava na riqueza, ei, Zaqueu, hoje veio a salvação para a tua casa, ou seja, para esta casa. Porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. É sobre isso. É decisão. É atitude. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Mas talvez o Senhor esteja falando neste dia, neste momento ao teu coração: ei, quem precisa mudar é você. Você precisa mudar o seu pensamento. O teu foco tem que mudar. Talvez o foco esteja em você não ter a estatura que você gostaria. Eu gostaria de ser maior, mas Deus me fez assim, está tudo certo. Está tudo certo. Eu quero apenas dizer para você uma coisa. O Senhor, Ele faz tudo da forma perfeita. Sempre será nós a estragarmos tudo. Então, qual é a desculpa que a gente
vai dar? É a estatura? É não poder ver? Mas eu tenho certeza que você consegue me ouvir muito bem. Eu tenho certeza que você consegue falar muito bem, independente da sua dicção, independente da forma que você fala. Você consegue, quando você está com dor, você consegue dizer: estou com dor em tal lugar. E esse Jesus que sabe tudo a nosso respeito, que a tua cura seja um motivo de glórias ao Senhor. A Bíblia diz que ele imediatamente tornou a ver e começou a seguir ao Senhor, glorificando. E eu te pergunto, quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Você está seguindo ao Senhor? Quantos milagres ele já realizou na sua vida? Você está seguindo a ele? Quantas coisas ele já operou na sua vida e na sua família? Você está servindo a ele? E a Bíblia diz que, diante desse relato, desta cura, desse milagre, todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Ou seja, quando um milagre acontece, não é apenas a pessoa que é alcançada. Muitas outras pessoas também são alcançadas, porque através da fé, ela sabe que no tempo do Senhor, ela também pode ser alcançada. E quantas pessoas poderiam estar glorificando ao Senhor se você testemunhasse aquilo que Ele já fez na sua vida? Ei, não tem altura? Suba na árvore. Você não pode enxergar, mas pode falar: clame a Ele. Tem jeito para você. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para a sua família. Tem jeito para os teus filhos. Tem jeito para a sua empresa. Tem jeito para o seu comércio. Você, ainda que seja autônomo, tem jeito. Deus vai te dar habilidades, Deus vai te dar sabedoria e você vai vencer o tempo mau. Não é sobre política. Não é sobre homens poderosos. É sobre alguém que, ainda quando estávamos no ventre da nossa madre, no ventre da nossa mãe, ele já via os ossos se formando, ele já havia declarado que nós seríamos vitoriosos se o buscássemos. Então, que você possa buscar o Senhor e entender que não é nada sobre você. Atitude, decisão, busque no Senhor. Com certeza, Ele vai honrar a sua vida. Ou suba numa árvore, ou clame ao Senhor. Da mesma forma, Deus vai te ouvir e vai te responder. E que Ele possa, da mesma forma que disse para Bartimeu, possa dizer para você também: a tua fé te salvou. Ou seja, muito melhor do que ser curado, muito melhor do que ter riquezas na terra, é o Senhor olhar para nós e dizer: a tua fé te salvou. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, talvez você mora em outro país, talvez você mora em outra cidade, outro estado, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida neste dia, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, e eu me entrego a Ti como meu único e suficiente Salvador, e que a Tua misericórdia, assim como alcançou Bartimeu, assim como alcançou a Zaqueu, que o Senhor também possa me alcançar. Peça para Deus: Deus, alcança a minha casa, alcança o meu cônjuge, alcança os meus filhos, alcança os meus netos, alcança o meu patrão, alcança os meus funcionários. Peça para Deus, Ele é poderoso. Talvez você tenha lutado muito com as suas forças e não conseguiu chegar em lugar algum, mas pelo poder que há no nome de Jesus, as coisas podem ser transformadas. Amém? Se você está na beira do caminho, você vai sair da beira do caminho. Se você está na árvore, em cima da árvore, você também vai descer da árvore. Porque quando Jesus chama, Ele tem um lugar muito melhor do que a beira do caminho e muito melhor do que em cima de uma árvore. Amém? Eu espero em Deus que essa palavra tenha falado ao teu coração
e que as nossas decisões e as nossas atitudes venham a ser transformadas em bênçãos sobre as nossas vidas. Tá bom? É uma alegria poder estar aqui falando com vocês e que Deus vos abençoe de uma forma poderosíssima. É o desejo do meu coração. Consagre a sua casa e a sua família ao Senhor. É isso aí, meus queridos. Que Deus continue abençoando vocês. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. E é sobre isso, é sobre esse Deus grandioso. E eu sei que você sabe o propósito do nosso podcast, que é alcançar vidas, libertar famílias no Paquistão da escravidão, ajudar a cuidar da escola, que vai sair, por sinal, a segunda escola lá no Paquistão, ajudar a cuidar dos órfãos do Haiti e também ajudar a sustentar aqui também no Brasil, no Nordeste. Tá bom? Muito bem. Não esqueça do C, curte, comente, compartilhe e Deus continue abençoando vocês poderosamente, tá bom? E se quiser adquirir uma dessas camisetas, por favor. E também quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que não têm me deixado na quarta-feira às 7 horas da noite, que têm estado juntamente comigo assistindo Jesus e Eu Podcast. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Cris. Obrigado, Felipe. Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Fiquem na paz. Um beijo no coração de todos.